Olá, pessoal. Aqui professora Karina. Como o professor Raul já explicou para vocês, após as aulas dele sobre tópicos importantes da geometria plana, eu entro dando continuidade ao assunto de geometria espacial, já iniciado pelo professor João Edgar e pelos professores da base comum, começando por prisma. Nossas aulas se baseiam sempre no nosso livro-texto, inclusive os nossos exercícios serão listados dos exercícios do livro-texto. Eu tenho certeza, que os professores já explicaram bem a parte de geometria plana, a parte de geometria de posição, o início da geometria espacial, mas eu gostaria de fazer uma revisão para que a gente estivesse sempre entendendo o que está estudando. Então, a geometria que vocês revisaram com o professor Raul, a geometria plana, é a área da matemática que estuda as figuras planas, iniciando-se nos conceitos primitivos, que são aqueles que não têm definição, de ponto, reta e plano, e, com base neles, desenvolvendo-se até a construção das figuras planas, com o cálculo de suas respectivas áreas e perímetros. Então, por exemplo, nós temos um quadrado, que é uma figura plana, e esse quadrado possui perímetro, que é a soma de todos os lados, possui área e parou por aí, ele não possui volume, tá? Isso é uma coisa que foi bem dita explicitamente aqui na segunda observação sobre geometria plana, que é a parte da matemática que estuda as figuras que não possuem volume, ou seja, não tem sentido em nós dizermos que enchemos um quadrado de água, certo? A geometria de posição, que foi iniciada pelos professores do presencial e online pelo professor João Edgar, ela é a área da matemática que estuda as posições relativas entre as formas geométricas que estão presentes no espaço. Então, vocês estudaram as posições relativas entre reta e ponto, reta e plano, entre planos, certo? Então, essa é a geometria de posição. Já as figuras geométricas espaciais, que serão estudadas na geometria espacial e que vocês já começaram a ver também nas aulas presenciais ou nas aulas online com o professor João, esse estudo começou com os poliedros, são essas figuras que têm 3 dimensões, não só o comprimento e a largura, como é no caso das figuras planas, mas também terá altura. Essas figuras são divididas em 2 grupos. Os corpos redondos, que eu já vou adiantar que nós vamos estudar os cilindros, os cones, e que são delimitados por alguma superfície arredondada, e os poliedros, que são as superfícies delimitadas por figuras geométricas planas. Então, vocês já estudaram os poliedros e agora nós vamos particularizar alguns poliedros importantes, vamos estudá-los mais a fundo. Então, os poliedros que vocês já viram, em especial os poliedros de Platão, são o tetraedro, que é esse aqui, que vai fazer parte do grupo das pirâmides. O tetraedro tem 4 faces e todas elas são triângulos equiláteros. Temos o hexaedro, que tem 6 faces, todas elas quadrados. O hexaedro vai fazer parte dos poliedros chamados prismas. Depois veio o octaedro, que tem 8 faces, todas elas triângulos equiláteros. Depois temos o dodecaedro, que tem 12 faces, todas elas pentágonos regulares. E, finalmente, o icosaedro, que tem 20 faces, todas elas triângulos equiláteros. Então,
essa palavra que surge aqui com as iniciais deles, né, em ordem crescente das faces, TOD, é para nos ajudar a lembrar quem são os sólidos de Platão, os poliedros de Platão, os únicos poliedros regulares que existem, que possuem todas as suas faces idênticas e que são polígonos regulares. Então, dos poliedros, nós agora vamos aprofundar nossos estudos em dois, nas pirâmides e nos prismas. Lembrando também que, como são poliedros convexos, eles respeitam, né, satisfazem a relação de Euler, que diz que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas menos 2, né? Então, essa relação de Euler, válida para poliedros convexos, também vai valer para prismas e pirâmides. Lembrando que aresta é este segmento, né? Lado da figura plana, que é face. A face é uma figura plana e o vértice é o ponto onde se encontram duas arestas. Então, no nosso livro, nós temos um conceito bem formal, né, a respeito de prisma, e nós vamos aqui tentar simplificar este conceito para que a gente olhe para uma figura sólida, né, para uma figura espacial, e já consiga identificá-la como um prisma. Para que uma figura espacial seja um prisma, ela tem que ser um poliedro com duas bases paralelas e congruentes. Então, para começar, duas bases paralelas e congruentes. Então, aqui nós temos duas bases que são dois quadriláteros que se encontram em planos paralelos e que são idênticos. Não necessariamente figuras regulares, mas elas têm que ser congruentes, idênticas. Então, dois triângulos idênticos e paralelos, dois hexágonos idênticos e paralelos. Aqui nós temos dois pentágonos idênticos e paralelos, e aqui dois quadriláteros idênticos e paralelos. Então, depois de satisfazer a essa condição, nós temos que satisfazer a segunda, as arestas que unem essas duas bases têm que ser paralelas. Então, essas duas bases aqui da primeira figura são unidas por estas arestas e elas são paralelas entre si. Agora vamos ver esse caso, vamos repetir todos. Todas as arestas que unem as duas bases têm que ser paralelas, ok? Então, para identificarmos se uma figura é um prisma, temos que satisfazer a essas duas condições. Então, tal qual vimos em relação aos poliedros, vamos relembrar aqui os elementos de poliedros já aplicando ao prisma. Então, o prisma possui aqui as duas bases congruentes e paralelas, né? Base e base. Possui os vértices, que são os pontos onde se encontram as arestas, que por sua vez são os lados das figuras planas, que são faces do poliedro, faces do prisma. As faces que não são bases no prisma serão chamadas de faces laterais, e a altura é a distância entre as duas bases paralelas. E, como sempre, né, a altura implica em paralelismo. Então, é um segmento, desculpa, paralelismo não, perpendicularismo. Então, a altura é um segmento de reta que vai do plano que contém a base superior à base inferior, perpendicular, e este valor é a altura do prisma. Agora vamos à nomenclatura dos prismas, ou seja, como são batizados os prismas
E aí eles são classificados de acordo com o número das arestas de sua base. Então, neste caso, a base é um quadrilátero, então o prisma é chamado de prisma quadrangular. Este é o prisma triangular, prisma hexagonal, prisma pentagonal, prisma quadrangular. Então, quem dá o nome ao prisma é o polígono da base. De novo aqui foi falada, né? Foi mencionada a relação de Euler. Atenção, que se nós passarmos o A para o outro lado, nós vamos ficar com V mais F igual a mais 2, como eu falei anteriormente. E aqui nós vamos entender, nós vamos dividir esses prismas em duas categorias. Esses são os prismas retos e esses são os prismas oblíquos. Oblíquos, certo? Os prismas retos, as faces laterais são sempre perpendiculares às bases. Já nos prismas oblíquos existe um ângulo diferente, né, entre as faces laterais e as bases. Então, avançando, né, no estudo de prisma, nós vamos finalmente chegar aos prismas regulares, que são aqueles que são retos e cujas bases são polígonos regulares. Então, neste caso, se as duas bases são quadrados e como o prisma é reto, ou seja, suas faces laterais são perpendiculares aos planos da base, esse é um prisma regular quadrangular. Já esse, mesmo que as bases sejam dois quadrados congruentes, como este ângulo aqui não é 90 graus, ou seja, como esse prisma é oblíquo, ele não é um prisma regular. Atenção que prisma regular e poliedro regular são duas coisas diferentes. Poliedro regular, todas as faces precisam ser idênticas. Prisma regular, basta que as bases sejam polígonos regulares e que ele seja um prisma reto. Então, eu falei lá, quando nós fizemos uma revisão de poliedros, que o hexaedro, o nosso conhecido cubo, né? O hexaedro é um poliedro regular, porque todas as suas 6 faces são idênticas e são quadrados, polígonos regulares. Ele também será um prisma regular, porque suas bases são quadrados e ele é um prisma reto. Mas este aqui é um prisma regular, mas não é um poliedro regular, porque suas faces laterais não são iguais às suas bases. Porém, no prisma regular, as faces laterais são retangulares e congruentes entre si, tá? Então, isso vai nos ajudar bastante na resolução de exercícios futuramente, ter esta consciência. Então, vamos ao primeiro exercício sobre prisma. E ele diz que um prisma triangular regular, em um prisma triangular regular, cada aresta lateral mede 8 e cada aresta da base mede 4. Então, vamos dar uma paradinha. Se o prisma é triangular regular, é porque sua base são triângulos equiláteros. Então, aqui nós temos as duas bases idênticas e que são triângulos equiláteros. Ele falou que cada aresta lateral mede 8, então esse desenho aqui precisa ser corrigido. Aresta lateral mede 8, lembrando que num prisma regular, a aresta lateral é igual à altura. E cada aresta da base mede 4. Então, na letra A é pedido a área de uma face lateral. Já sabemos que num prisma regular, a face lateral é um retângulo. Então, na letra A, calcular a área de uma face lateral é calcular a área de um retângulo, onde esse lado aqui
mede 4 centímetros e esse lado aqui mede 8 centímetros, ou seja, calcular a área de uma face lateral é calcular a área deste retângulo, que será 32 centímetros quadrados. Então, no item C, quando for pedido a área lateral desse prisma, sabemos que há 3 retângulos desses. Ou seja, a resposta será 3 vezes 32, 96 centímetros quadrados. Já no item B, ele pede para nós calcularmos a área de uma base. Uma base é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero de lado medindo 4. Na revisão que foi feita em geometria plana, lembramos que a área de um triângulo equilátero é L² raiz de 3 sobre 4. Então, no item B, calcular a área de uma base é fazer 4² vezes raiz de 3 sobre 4, que será 16. Raiz de 3 sobre 4, 4 raiz de 3 centímetros quadrados, resposta da letra B. E na letra D, temos que calcular a área total. A área total num prisma é igual à área lateral, mais 2 vezes a área da base. Então, a área total desse prisma será a área lateral já encontrada, 96, mais 2 vezes a área da base encontrada, 4 raiz de 3, ou seja, 96 mais 8 raiz de 3. Soma que não é possível ser realizada, né, por causa desse raiz de 3, mas se estivermos numa questão de múltipla escolha, pode ser que apareça essa resposta com um fator comum em evidência, que no caso é o 8. Então, 96 dividido por 8, que dá 12, mais raiz de 3, unidade de área, centímetros quadrados. Eu também coloquei essa figura aqui, porque às vezes em exercícios contextualizados, por exemplo, isso daqui pode virar uma casa, e este prisma triangular azul aqui virar um telhado, e quando a gente está olhando a questão, de repente a gente não identifica essa figura como um prisma triangular. Então, já estou dando essa dica aqui para vocês, tá? Quando esse tipo de questão é clássica, então quando aparecer um telhado assim, já pensem se ele não pode ser um prisma triangular. Nesse segundo exercício, o prisma é hexagonal regular, ou seja, a base, as duas bases, né, serão 2 hexágonos regulares idênticos. Cada aresta da base mede 6, ou seja, o lado do hexágono mede 6, fazendo a correção aqui outra vez, né? E cada aresta lateral mede 10. Observem, vamos continuar, então aqui é 6, aqui é 10, falta corrigir aqui para 6. E observem que quantas faces laterais terá este prisma? Exatamente 6, ou seja, o número de faces laterais corresponde ao número de lados do polígono da base. Então, na letra A, é pedido a área de uma face lateral. Então, de novo, nós vamos ter que calcular a área de um retângulo. Este lado do retângulo mede 6, esse mede 10. Então, a resposta da letra A, 60 unidade centímetros quadrados. Na letra C, de novo, é pedida a área lateral. Então, vão ser 6 retângulos de área medindo 60, então a área lateral é 360 centímetros quadrados, né? Essa daqui é a área lateral. Na letra B, é pedido a área de uma base.
E nós sabemos que um hexágono regular é dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, observem como foi importante fazer a revisão de geometria plana com o professor Raul. Então, nós, para calcularmos a área de um hexágono, precisamos calcular a área de 6 triângulos equiláteros idênticos. Neste caso, cada lado desse triângulo equilátero vale 6 também. Então, nós vamos ter que essa área é 6 vezes a área do triângulo equilátero, L2, raiz de 3 sobre 4. Então, como aqui é multiplicação, podemos simplificar por 2 vai dar 3, por 2 vai dar 2, 6 ao quadrado é 36, então 36 dividido por 2 vai dar 18, e 3 vezes 18, 54, raiz de 3 centímetros quadrados. Então, essa é a resposta da letra B, é a área de uma base. E, finalmente, na letra D, onde ele de novo pede a área total, nós vamos precisar calcular a área lateral, mas 2 vezes a área da base, né? Porque são 2 bases. A área lateral, 360, mais 2 vezes 54 raiz de 3, ou seja, 360 mais 108 raiz de 3. Novamente, não vamos poder fazer a soma, unidade de área centímetros quadrados, e gostaria de chamar a atenção aqui de vocês sobre esta figura, que é chamada de planificação, ou seja, se nós fôssemos montar, né, esta figura aqui, fazendo dobradura, nós íamos obter o nosso prisma hexagonal. Aqui estão as bases, hexágonos regulares, e aqui os 6 retângulos idênticos que serão as faces laterais desse prisma. E agora nós vamos resolver o último exercício da aula, um exercício extra, né? Não tem esse exercício no nosso livro-texto, e que diz que num prisma quadrangular regular, ou seja, as bases são quadrados, a altura é o quádruplo da aresta da base. Então, se a aresta da base valer x, o lado do quadrado valer x, a altura será 4x, o quádruplo. Sabe-se que a diagonal da base mede 2 raiz de 2. Então, estamos falando da diagonal de um quadrado. A diagonal de um quadrado, já que a base é um quadrado, mede 2 raiz de 2. No nosso caso, é um quadrado de lado x. Então, usando Pitágoras, nós vamos ter que a diagonal ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, ou seja, 4 vezes 2 é igual a 2x ao quadrado. Dividindo tudo por 2, nós vamos obter que x é igual a mais ou menos a raiz de 4, mas como estamos em medida de segmento, é apenas positivo. Então, o nosso quadrado tem lado medindo 2 centímetros. E a altura, que é o quádruplo, a aresta lateral será 8 centímetros. Então, com isso, já podemos começar a resolver o exercício. Já descobrimos os valores que ainda estavam desconhecidos, que não tinham sido dados explicitamente para nós. Então, na letra A, é pedido a quantidade de papel mínima necessária para encapar o prisma. Então, atenção que agora, neste exercício, não está sendo mais pedido o valor das áreas. Nós temos que concluir que está sendo pedido área por meio dessa contextualização ainda pequena, né, que foi colocada aqui no exercício. Então, precisamos saber, na aula que vem vamos começar volume, na aula de hoje estivemos apenas com áreas, que área é o correspondente à quantidade necessária para encapar o prisma, encapar o sólido. Então, nós vamos ter que calcular
a área total desse prisma, que é igual, como já vimos nos exercícios anteriores, a área lateral mais 2 vezes a área da base. Para calcularmos a área lateral, precisamos calcular a área de 4 retângulos, já que temos 4 faces laterais. E a área de um retângulo é 16 centímetros quadrados, 8 vezes 2. Então, teremos aqui 4 vezes 16, mais a área da base. A área da base é a área de um quadrado, de lado medindo 2. Então, essa área aqui será 4 centímetros quadrados. Então, 2 vezes 4. Então, retornando para quem ficou perdido no caminho. A quantidade de papel mínima necessária para encapar o prisma. Precisamos, então, da área total, que é a área lateral mais 2 vezes a área da base. A face lateral é um retângulo. Temos 4 retângulos. A área de um retângulo, 8 vezes 2, 16. Então, 4 retângulos, 4 vezes 16, que será 64. Mais 2 bases. A base, uma base é um quadrado, de lado medindo 2. Então, a área do quadrado será 4. Como são 2 bases, 2 vezes 4, 64 mais 8. Então, na letra A quantidade de papel mínima necessária para encapar o prisma será 64 mais 8, 72 centímetros quadrados. E na letra B, a medida da diagonal do prisma. Então, atenção, que nós vamos agora observar o que vem a ser a diagonal do prisma. Atenção, que no exercício foi dada a diagonal da base, então estávamos falando da diagonal do quadrado, era a diagonal da base que valia 2 raiz de 2 centímetros. A diagonal do prisma, ela não se apoia em nenhuma das faces. Atenção, todas as faces, neste caso, tem sua diagonal. Nenhuma delas é a diagonal do prisma. A diagonal do prisma será essa daqui. Ela vai de um vértice lá da base superior ao outro vértice da base inferior, sem se apoiar em nenhuma face. Ou seja, nós vamos ter que resolver aqui um triângulo retângulo também, onde os catetos são a aresta lateral, que mede 8, a diagonal da base, que mede 2 raiz de 2, e o que nós estamos querendo calcular é o valor desta diagonal. Então, nós vamos fazer, usando Pitágoras, que diagonal do prisma ao quadrado será 8 ao quadrado mais 2 raiz de 2 ao quadrado. Ou seja, a diagonal ao quadrado será igual a 64 mais 2 ao quadrado, que é 4, raiz de 2 ao quadrado. Isso vai ser 64 mais 8, que é 72. Uma coincidência, por favor, né? Ou seja, a diagonal será raiz de 72. E, ao fatorarmos, vamos encontrar 6 raiz de 2 centímetros. Então, aqui medida de comprimento, né? Medida da diagonal, centímetros. Aqui medida de área, centímetros quadrados. Bem, moçada, por hoje acabamos a aula. Haverá uma lista de exercícios do livro-texto, que já está postada no AVA. Pratiquem para que vocês possam continuar acompanhando com tranquilidade as aulas de geometria espacial. Até a próxima!